Então, vamos começar a Astronomia ao meio-dia. Hoje quem vai falar é o professor Eduardo Janot Pacheco, aqui do Instituto. Ele fez graduação em Engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado no ITA, doutorado na Universidade Paris 7, mestrado e doutorado em estrelas variáveis. Fez pós-doc e foi professor visitante em várias instituições no exterior também. É professor aqui desde 1970. E então, bom, especialista em estrelas e exoplanetas, ele vai falar então do satélite IAG Nanosat. Obrigado. Obrigado. Bom, eu estou resfriado, então vai ser mais difícil falar. Espero que vocês me interrompam e digam, não, peraí, não entendi isso, sei lá o que, entendeu? Por favor, me interrompam, porque é para ser um bate-papo, isso aqui mais do que apresentação, tá? Formal. Bom, enfim, há uns anos atrás apareceu essa ideia aqui no IAG, foi liderada pela professora Jane, que alguns de vocês devem conhecer, Jane Hetten, de pensar na construção de um CubeSat, que a gente chama às vezes de satélite cubo, né? E ela fez algumas iniciativas, etc., mas acabou lançando alguns balões para testes preliminares do satélite, mas acabou não podendo progredir muito. E no início desse ano, algumas pessoas, como eu, começamos a pensar novamente em poder fazer o nanosatélite do IAG. Essa atividade já está muito florescente, está muito forte aí pelo mundo afora, né? Como vocês vão ver. E eu acho que a USP não podia ficar, está dando microfonia, a USP não podia ficar de fora, né, nós do IAG, né, em particular, desse empreendimento, tá? Bom, tem uns problemas de formatação aí. O que é o Nanosat CubeSat? É um negócio que são módulos múltiplos de 10 por 10 por 10 centímetros. O peso típico de um módulo desse é 1,5 kg, quer dizer, 10 centímetros, né? Desse tamanho mesmo, o módulo unidade, digamos, né? E se vocês forem nesse site aqui, é muito interessante, porque tem muita informação nesse site sobre CubeSat e Nanosat. Lá no exterior é mais chamado de CubeSat, nos Estados Unidos sobretudo. E vocês veem que o assunto é muito sério, porque o NuSat científico, só científico, né, reuniões sobre CubeSat científicos, nesses últimos anos, foram realizados em lugares muito importantes de pesquisa pelo mundo afora, né? Esse ano vai ser lá em Paris, na École Normale Supérieure, que é uma escola de elite, né? E, na verdade, isso mostra que, hoje em dia, a gente faz muita ciência, né, com o CubeSat, que quando foi iniciado os CubeSats, a ideia era fazer uma espécie de exercício meio didático, né, de tecnológico para estudantes, né, como vocês. Mas hoje a coisa evoluiu muito, então o número de satélites, a gente chama às vezes de nanosat, eu prefiro esse termo, nanosat, científico já é maior do que os outros, né, pelo mundo afora. Bom, tipicamente o bicho está aqui, ó, né? O CubeSat é na mão de alguém, da NASA, esse cara da NASA, isso aqui é uma antena, isso aqui é um CubeSat de uma unidade, tá vendo? De 10 por 10 por 10. É um cubozinho, né? E já tem um número muito grande, né, de CubeSats voando, né? Tem pelo menos 1000 hoje em dia na órbita da Terra, e virou até uma poluição, né, orbital muito séria. Bom, para vocês terem uma ideia, até a astrobiologia, isso aqui é uma organização europeia de astrobiologia, está fazendo esse ano agora na Estônia, né, pesquisa atmosférica, mas visando astrobiologia com microsatélites, né? Então, vocês veem que o assunto é levado muito a sério pelo mundo afora. Em termos de um pouco de estatística, vejam vocês que o lançamento de satélites, né, pequenos ao longo dos anos 98 até a projeção para 2023, vocês estão vendo aqui,
Vocês estão muito atrás aí daqui, não? Estão vendo aqui? Bom, vocês estão vendo que o número é tremendamente crescente, né, nos últimos anos. Nós estamos em 2018 aqui, isso aqui é os CubeSats anunciados, aqui os CubeSats já lançados. Você vê que o número está aumentando exponencialmente e a projeção para 2023 é de, naquele ano só, serem lançados na ordem de 700 CubeSats, nanosats. Então é uma atividade muito forte, né? E por que tanto assim, hein? O preço, né? O preço e a facilidade de fazer. E como é que a gente lança? De carona num foguete maior, né? Para lançar um satélite ou vários CubeSats, você põe o seu lá, paga tipicamente algumas dezenas de milhares de dólares e aquilo é colocado em órbita. Às vezes também é colocado em órbita na estação espacial. O astronauta leva lá, chega lá e joga assim, né? Mas é assim mesmo. Bom, aqui por tipos de nanosatélite, né? Tipo que eu quero dizer assim, o tamanho, né? Mais ou menos e o volume, né? Estão vendo que tem os muito pequenos, um quarto de unidade, é um negocinho desse tamanho, né? Até os muito leves, né? E tem também esses nanosats grandes, né? De várias unidades, né? 18, acho que 16, por aqui, o maior de todos. Mas a grande maioria é de 3 unidades, quer dizer, é um paralelepípedo de 30 centímetros, né, por 10, tipicamente. Você pode colocar em qualquer montagem, né? Pode fazer quadrado, de 20 por 20, qualquer coisa, né? Muito bem. Então aqui também, entre lançados e não lançados, né? Os lançados são os verdes, não lançados são os azuis. Mas você vê que os 3U já tem quase 1000, né? 3 unidades, quase 1000 lançados, que é o mais cotado, e vocês vão entender a razão daqui a pouco, eu vou falar. Bom, aí não sei se vocês vão enxergar isso aqui, mas aqui por origem, né, do país, né, por país. Na América do Sul, vocês estão vendo aqui o primeiro, esse amarelinho aqui, ó, é só 1,9% dos CubeSats lançados. E aí vai, né? Isso aqui é os Estados Unidos, como vocês podiam imaginar, a Europa, aqui são as nações aí da Rússia e da Ásia, né? E aí outros países, né? Puxa vida, eu nunca tinha pensado num espirro amplificado assim numa sala, é interessante. Pois é. Muito bem. Só 10%, isso eu estou dizendo aqui porque vai precisar para frente lá, são relacionados a observações da Terra, sabe? O pessoal da geofísica, por exemplo, que é o caso do IAG, interessa por isso aqui, mas é uma pequena minoria. E olha, tem países, Bangladesh já lançou um CubeSat, Indonésia, Gana, Singapura, quer dizer, o Brasil já lançou 3 ou 4, né? Tá lançando, vai lançar mais alguns esse ano, mas é bem vergonhoso, nós estamos bem atrás desse negócio aí. Bom, isso aqui também é mais difícil de ver ainda, me desculpo, mas aqui, por exemplo, é o tipo de, tecnicamente falando, enfim, a finalidade, né? Então, por exemplo, engenharia é esse grande parte da pizza aqui. 40% é de engenharia, quer dizer, foram lançamentos visando a coisa de engenharia do satélite. Operação, tecnologia, etc., né? E, por exemplo, ciências naturais, ciências dos materiais também é uma parte grande, né? Esse aqui, ó. Computação, física, astronomia é uma parte importante, né, da finalidade de CubeSat, e ciências da Terra, mas aqui é boa parte da atmosfera, não é da Terra solo, né? Bom, mais outra estatística, acho que é para finalizar, aqui é o número de patentes. Então vocês veem que é um negócio que dá patentes. Olha, também é crescente, exponencialmente crescente. Em 2017 foram aí várias dezenas de patentes e isso está aumentando rapidamente, patentes ligadas a CubeSat. Então a gente pode fazer o CubeSat no IAG e patentear e todo mundo fica rico, né? Olha, vocês veem companhias importantes, Boeing, Airbus, tá vendo? Várias companhias importantes e centros de pesquisa, MIT, a própria Marinha Americana tem patentes, várias patentes baseadas em CubeSats, né, em nanosats. Uma coisa extremamente importante é isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é a capacidade, né? Quer dizer, a precisão com que você pode enxergar um alvo, né? Tá certo? Então, a gente chama de resolução em astronomia, né?
Isso aqui é ao longo do tempo, 2006 a 2018, né? Isso aqui são as missões já realizadas, missões a vir, mas aqui já foram lançadas essas aqui, né? Na verdade, a partir de um certo ponto aqui, ó, quando a gente chegou a uma capacidade de apontamento do segundo de arco com os CubeSats, e não é trivial porque você tem que apontar, né? Como é que você aponta o satélite? É um processo bastante complicado, que se chama AOCS em inglês, né? É o sistema de atitude e controle, quer dizer, você manter o bicho estável e apontar com precisão. Quando essa precisão baixou de 1 segundo de arco, que é o caso aqui, ó, mais ou menos por aqui, aí sim começou a ficar sério em termos de ciência, né, de poder apontar, em particular para a astronomia. Não adianta também você, por exemplo, olhar a Terra com precisão de quilômetros. Isso já foi feito muito tempo atrás e não leva a grande coisa, né? Tem que apontar com precisão, certo? Para isso você tem que estabilizar o satélite com muita precisão e saber apontá-lo com muita precisão. Isso hoje é possível graças à miniaturização dos sistemas de atitude e controle. Ele pode até fazer no Brasil já. Bom, então é incrível, né? Mas já existe, até no segundo mundo, no terceiro mundo, sei lá, encomendas, quer dizer, gente que fabrica na Lituânia CubeSat. Você pode encomendar um para você oferecer para sua namorada, namorado também, é interessante. E vários países, né? Mas a gente no Brasil ainda está bem atrasado nesse aspecto. Bom, então, como eu tinha dito, né, os CubeSats já não são mais brinquedinhos, né, toys satellites, mas representam coisa real de observar a partir do espaço e muito vantajoso em termos de dinheiro. Qual é a vantagem de observar a partir do espaço? Em particular para a astronomia é essencial em muitos casos, né? Você tem que olhar para fora livre da atmosfera, seja porque a atmosfera perturba, seja porque a atmosfera impede certas regiões do espectro eletromagnético serem observadas da Terra, né? A atmosfera barra. Então, outra coisa, então, como eu já disse, muito importante, foi o desenvolvimento desses sistemas de orientação e controle, né? Que antes só se fazia em grande tamanho, teve que miniaturizar para caber nos 10 centímetros ou pouco mais, né? Então, diminuição de tamanho de sensores, atuadores, então tudo isso aqui foi uma evolução, né, importante até se chegar em poder fazer um nanosatélite competente, suficientemente competente para poder observar de fato, com precisão, os alvos, seja no espaço, seja fora da Terra ou na Terra, né? Bom, então, no Brasil, claro, o INPE está envolvido, já esteve envolvido com o CubeSats, né? Essa coisa aqui bom, o INPE, a Agência Espacial Brasileira, dando apoio e tal, ela não executa, ela financia, e algumas universidades, o ITA, tal, a Universidade de Brasília, Federal Fluminense, tal, como vocês estão vendo por aí, foram lançados 3 até hoje e outros 5 estão a caminho esse ano, no máximo ano que vem. Então vocês veem que já houve várias iniciativas, né, com universidades e tal, mas na USP é a primeira vez. Então, se vocês olharem essa ferramenta aqui, isso é uma ferramenta do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos do Governo em Brasília. Eu tenho a impressão que ela é aberta, chama InsightNet, e olhando os lattes do pessoal, o Tício Vilela, que trabalha aqui no CGE, ele elencou 157 pessoas que alegaram nos seus currículos vitae que trabalham, que têm capacidades, têm habilidades para participar de fabricação de CubeSats, nanosats. É muito pouco, mas, quer dizer, perto de outros países, mas já é uma massa crítica razoável. Estão dispersos por aquelas universidades, etc., pelo INPE, pelo ITA e tal. Bom, então, o que a gente pensa, né, que como é barato e pode-se fazer muitos, essa atividade relacionada aos nanosatélites, CubeSatélites, pode representar uma coisa importante na final, né, para ver se alavanca, se põe para frente o Programa Espacial Brasileiro, que é um negócio quase que teórico, né? Infelizmente, de baixas realizações e centrado no INPE só e tal. Nós temos que espalhar isso pelas universidades, como se faz nos países desenvolvidos, que é acho que o único jeito de poder, de fato, crescer, avançar mais em atividades espaciais.
Um país como a Índia, por exemplo, é um caso talvez de exceção. A Índia tem uma verba mais do que 10 vezes maior para a agência espacial dela, e a Índia tem um programa robusto, né? Tá planejando até mandar uma nave para a Lua e já colocou várias em órbitas grandes, né? Então é um exemplo que o Brasil podia seguir, mas as verbas brasileiras para o espacial são muito pequenas e, em geral, concentradas no INPE, que não é uma instituição muito eficiente. Bom, um exemplo de configuração, como vocês viram lá, que os CubeSats de 3 unidades são de longe os mais utilizados, e a razão é simples, ó. Vocês estão vendo aqui, vocês têm 3 unidades. Então, uma delas você usa para energia e outras operações ligadas a isso, né, de eletrônica. B, controle de altitude, quer dizer, toda a parte que é complicada, você consegue instalar hoje num negócio de 10 centímetros, 10 por 10, né? E, finalmente, o C, cefões os experimentos, tá certo? Isso é muito usado pelo mundo afora e é uma ideia lógica que a gente pode seguir aqui no IAG também, fazer um CubeSat desse tipo. E é claro que você coloca aqui do lado, né, onde puder, as placas que vão dar energia solar, né, painéis solares para alimentar em energia um satélite desse tipo. Bom, e aí? E aquele negócio sobrou ali, o Lyman Alpha ali, ó. No departamento, então, quando a gente pensou nisso, foi conversando com as pessoas e tal, a primeira, da nossa parte da astronomia, a primeira coisa que a gente pensou foi, claro que tem muita coisa para ser feito, mas dependendo da precisão, da exigência da precisão de apontamento, né, para os alvos, a gente os alvos variam muito, né? A astronomia em particular, cada comprimento de onda, na verdade, mais ou menos delineia, né? Define que problema científico você quer estudar, né? Está no meio interestelar, então é rádio que você tem que olhar, em rádio ou no ultravioleta, no infravermelho. Sol pode ser muito ultravioleta, como é o caso aqui, visível. Estrelas, objetos final da evolução é em raio-x ou raio gama. Então, o fenômeno que acontece lá dita que instrumento você tem que usar. O fenômeno que você quer estudar em astronomia, né? E geofísica ou meteorologia, menos do que isso, gerar no visível ou micro-ondas. Mas então, no nosso caso da astronomia, a gente, dando uma olhada para lá e para cá, a gente descobriu que no Sol, que é muito brilhante, portanto é um alvo fácil para um negócio pequeno, um detetor pequeno, né? O Sol, que é muito forte. Essa linha do ultravioleta, chamada Lyman Alpha, né, da série de Lyman, se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é o espectro de absorção que a atmosfera terrestre permite passar ou não, né? Então a gente tem o visível, nosso olho foi adaptado ao longo da evolução para enxergar aqui, né, as cores do visível, e essa linha Lyman Alpha, a transição de Lyman do hidrogênio, ela fica bem escondida pela atmosfera, então não passa nada. Se eu quiser observar o fenômeno, então, que aparece, né, que se manifesta em Lyman Alpha, tem que sair da atmosfera, não tem jeito, né? Então, juntando o fato do Sol ser muito brilhante e de ser uma região que é relativamente pouco explorada, essa do Lyman Alpha, a gente pensou que podia ser uma solução para o nanosatélite do IAG em termos de astronomia, observar em Lyman Alpha. Aqui vocês têm aqui o espectro terrestre, isso aqui a atmosfera não deixa passar, aqui muitas vezes o vapor d'água, né? E o CO2 também, que fazem algumas janelas no infravermelho, depois fica completamente opaco, infravermelho distante, a 100 micro por aí. Depois tem a janela de rádio, né, onde a gente observa do solo, que é aqui, né? E o resto aqui tem que ser por satélites, aqui tem que ser por satélites, que é o caso nosso aqui, né? Bom, o que acontece em Lyman Alpha? Vou falar rapidamente. O que acontece? Qual é o interesse? Aqui é o corte do Sol, fusão lá no centro, com a temperatura muito alta, a temperatura vai caindo à medida que você se afasta do centro, chega até a fotosfera, é o que a gente enxerga, né, como o nome indica, que é da ordem de 6.000 graus Kelvin, e depois, um pouco para cima, a temperatura aumenta, vocês estão vendo, vai para 10.000, vai até 1 milhão de kelvins na coroa, né? Então, esses fenômenos aqui mais para fora, acima da fotosfera, né,
são muito interessantes e nessa cromosfera essa temperatura é propícia para que se enxergue Lyman alfa. Olha aqui um corte, isso aqui é temperatura, isso aqui é distância ao centro do Sol, né? Então aqui o centro do Sol está por ali, a gente vai subindo, vai saindo. Vocês estão vendo aqui, a temperatura cai um pouco, depois volta a subir rapidamente, que é a curva vermelha, tá? Isso aqui é a densidade de partículas, cuja escala está do lado de cá, não nos interessa no momento. Então, vocês estão vendo aqui na cromosfera, eu chamei de cromosfera, que é uma região mais acima da fotosfera e mais quente, né? A temperatura sobe fortemente, chega a 10 mil graus, e também esse negócio chama região de transição e a coroa, as temperaturas são muito altas. E Lyman alfa é uma linha cujas transições estão em equilíbrio com o gás de hidrogênio a temperaturas cerca de 10 mil graus. Então, essa região do Lyman alfa já transmite fenômenos que acontecem na base da cromosfera. Por isso que nos interessa de observar, porque ela é pouco observada pelo nanosatélite. Isso aqui são as fotos bonitas que a gente é sempre de bom tom colocar na apresentação, né? Isso aqui é a coroa, na verdade. Aqui são coisas da cromosfera, fenômenos que mudam o tempo todo. Então é muito importante seguir isso, né? Seguir isso aí. Tinha umas animações, mas eu não pus aqui. E aí, ó, fenômenos muito impressionantes também que acontece no Sol, né? Essas plumas que a gente chama, né? Tudo isso aqui acontece, é visível em H-alfa de maneira espetacular e os satélites raramente podem ficar observando muito tempo esses fenômenos, né? E o nanosatélite pode, né? É barato, você deixa lá em cima, olhando o tempo que você quiser para o fenômeno que você precisa, certo? A geofísica, o pessoal da geofísica andou pensando, tem duas coisas básicas que eles gostariam de fazer. O imaginamento estereoscópico, aí precisaria dos 3 nanosatélites pelo menos, e fazer um mapa com alta precisão, né, com estereoscopia, né, com 3 ângulos de visão, um mapa detalhado. Isso já é feito mais ou menos por esse negócio chamado Planet Constellation. Vocês têm aqui o endereço, aqui, se interessar. Acesse aqui que vocês vão ver que é uma coisa espetacular, né? Realmente, o que já foi feito, né? Olha a quantidade de satélites envolvidos. Estão preparando mais 150 nesse Planet Constellation. Nanosatélite de 30 também, ó. 30, aqui é 10 centímetros por 30, tá vendo? Antena e tal. Isso, então, é um tipo de coisa que o pessoal da geofísica gostaria de fazer, para estudar fenômenos da Terra, né? Na superfície. Outra coisa é o campo magnético da Terra. Não sei se vocês sabem que aqui no sul, no Atlântico Sul, em cima do Brasil, existe essa anomalia do Atlântico Sul, SA em inglês, que causa um problema muito sério para comunicações e para satélites. Danifica os satélites, porque o campo magnético tem o mínimo aqui em cima do Brasil, mais ou menos em Santa Catarina. E esse negócio mexe um pouco, né? Por causa de culpa de como o campo é gerado no interior da Terra, a gente não sabe muito bem. Mas eu vou falar disso. Então voltando aqui, esse pessoal do Constellation faz mapas fantásticos. Se vocês olharem em detalhe, isso aqui eu só copiei de lá ontem. Se olharem em detalhe, isso aqui tem detalhes aqui fantásticos que só essa rede de 300 e tantos satélites conseguiu fazer. Então vocês já descobriram vulcões do Brasil extintos, já descobriram meteoritos, cratera de meteoritos, etc., graças a esse survey aí. Bom, a anomalia do Atlântico Sul é um negócio que a gente já sofreu com ela, já vou explicar. Vocês estão vendo esses pontos brancos, são locais da Terra, América do Norte, África, etc., locais da Terra onde satélites sofreram danos por partículas de raios cósmicos, porque quando o campo magnético é fraco, a partícula escapa do campo magnético, senão ela é obrigada a espiralar, né? Escapa das linhas de campo e pode danificar o satélite. Vocês veem que o número de ocorrências é muito maior em cima do Brasil, né? Vocês estão vendo o número de ocorrências onde os satélites foram danificados, está vendo? Para cima muito raro e tal. Aqui é uma concentração, né? Vocês estão vendo aqui a América do Sul, o bico da América do Sul, o Brasil está ali, né? Depois eu falo um pouco mais. Não tem terremoto, né? Mas nos deram esse presente aí, né? Mas então, isso foi fantástico porque a gente participou, o Brasil participou do satélite Corot, que era franco-europeu brasileiro,
E o primeiro resultado científico do satélite foi um engenheiro brasileiro chamado Leonardo Pereira da Silva, que trabalhava lá no satélite na França. Ele mapeou com os dados de medidas do Corot, né? São esses traços que vocês estão vendo aí. Tá difícil ver, mas vocês estão vendo aqui a ponta da América do Sul, ó. Tá vendo? O Brasil está aqui, né? Ó. Então a mancha realmente, quer dizer, o Brasil, com todo o Brasil está por aqui, assim, ó, Uruguai, lá para o Rio de la Plata, e aqui o Brasil subindo, ó, o Rio Grande do Norte, etc. Então a mancha, o mínimo de campo magnético, essa região escura, foi bem mapeado pelo satélite, com uma medida terrestre, não astronômica, né? Mas a primeira feita pelo satélite Corot, que o Brasil participou. E a gente constatou nessa medida que o mínimo tinha se deslocado um pouco para dentro do continente, então está bem em cima de Santa Catarina, aqui isso foi em 2009, né? Ela mexe um pouco para lá e para cá, esse mínimo mexe um pouco para lá e para cá. Então esse mínimo causa estragos, né? Mas infelizmente ele está aqui em cima. E quando o satélite passa aqui em cima, a altitude meio baixa, abaixo de 600 quilômetros mais ou menos, ele pode ser danificado por raios cósmicos. Isso é uma coisa que o pessoal de geofísica gostaria de estudar e ter dados nossos de medidas, né, de monitoramento da anomalia do Atlântico Sul. Isso pode ser colocado no satélite. Aliás, apareceu uma ideia, depois que a gente discutiu a primeira vez aqui, alguns de vocês talvez estivessem, entre o engenheiro da Escola Politécnica, que trabalha com a parte de atitude e controle, que trabalhou no Corot, e o professor Ricardo Trindade, do Departamento de Geofísica, né, que é especialista em campo magnético terrestre, de medirem o campo magnético terrestre e a anomalia no satélite. Isso, eles estão estudando uma maneira de o mesmo detetor que mede o campo magnético para orientar o satélite e estabilizá-lo, pode medir o campo magnético da Terra. Né? Claro, é a mesma coisa que ele está fazendo. Mas estão fazendo conta para saber se é possível que o instrumento que é utilizado para automação e controle do satélite possa ser o mesmo a ser utilizado para a medida do campo magnético terrestre. Se isso for possível, simplifica terrivelmente o satélite e a gente pode lançar muito mais rapidamente o primeiro satélite do IAG com essa parte de geofísica, de magnetismo terrestre. Bom, o Departamento de Ciências Atmosféricas gostaria de fazer sensoramento remoto da atmosfera, raios de alta altitude, tem um grupo no IAG que trabalha com isso, água mesmo, gelo e chuva, né? E usando detetores ou ópticos ou de micro-ondas, né? Esse aqui é um exemplo em que eles se inspiram, estão fazendo já um pequeno projeto a respeito, que é um satélite da Universidade de Viena, né? É um 10x10, com as antenas e etc. E isso aqui é feito para usar para sensoramento de raios, nesse caso, que é um grupo que existe no IAG, né? O professor Morales, né? Com a professora Raquel Albrecht. Bom, enfim, isso é seria a primeira coisa a fazer, colocar um detetor no satélite, no nosso satélite, para observar lá no alto, com os 400 quilômetros, temos rasantes, observar raios, né, na atmosfera terrestre de alta altitude. Outra coisa que eles fazem muito, o pessoal de meteorologia, é a sondagem via micro-ondas, né? Sondagem de nuvens, de chuva, de gelo, etc., usando micro-ondas. Então vocês têm exemplos de satélites. Aqui a curiosidade só que eu coloquei é a Estação Espacial tendo lançado, o astronauta está em algum lugar aí, lançou 2 pequenos satélites que estão aqui apontados na seta, não dá para vocês verem, mas um deles é esse Micromass, que é um satélite do MIT, lançado dessa estação. Agora já tem o Micromass 2, que está fazendo esse estudo extenso da atmosfera terrestre de cima, né? De nuvens e gelo. E aqui vocês estão vendo também um CubeSat de 3 unidades, né? 1, 2, 3, sendo que isso aqui é a única parte científica, né? E a antena parabólica, um refletor parabólico de antena, da antena de transmissão de dados para a Terra, né? Ele de novo aí, ó, só para dizer que as características deles ali, ó,
vocês veem que a potência é muito baixa, 10 watts, né? Tem que se virar para alimentar tudo que está acontecendo aqui dentro com 10 watts, mas é possível fazer, já se sabe fazer. Você vê que o bicho pesa 4,25 kg, né? E olha a precisão de apontamento já, isso aqui é de 2006, se não me engano, meio segundo de arco, né? Que é muito bom. Então, antenas, a parte científica está aqui, né? Com a antena de transmissão de dados. E aqui estão bom, os painéis solares, né? 4 aqui, mais do corpo do bicho. E aqui está o sistema de automação de controle, né? A AUX. Nosso satélite seria algo parecido com esse. Finalmente, eu estou terminando já. Esse é só um detalhe, o novo satélite Micromás é muito mais performante, é muito mais competente, né? E vocês estão vendo aqui, já tem 3 frequências diferentes de micro-ondas para estudar fenômenos da atmosfera diferentes. E isso aqui é aquela parte final, né? Com a antena e a parte de eletrônica e os medidores, né? Para usar, esse é o 2, quer dizer, o satélite do MIT, e o pessoal de Geofísica tem colaboração com eles, podíamos nos inspirar, nos ajudar a fazer isso também. Bom, acho que é isso que eu tinha que falar. E eu queria dizer para você o seguinte, a gente vai então iniciar em breve, né, realisticamente a construção, enfim, o movimento de construção, levantamento de fundos para o nanosite aqui do IAG. Evidentemente que a ajuda de vocês é bem-vinda e desejada, né? E nesse sentido, eu escrevi isso aqui, ó. Isso aqui não é preliminar, mas em todo caso eu acho que vai funcionar. O projeto de engenharia, né, construção, serão feito em parte pelo pessoal da Escola Politécnica, da USP, o Laboratório de Automação e Controle. O pessoal trabalhou no Corro, no satélite de Corro que eu mencionei antes. E o Instituto Maior de Engenharia, que é uma escola privada, né, particular de São Caetano, que é muito voltada para a tecnologia. Já fizeram o primeiro CubeSat e vão construir, provavelmente, o do IAG. E aqui a Politécnica se encarregaria da parte de controle de atitude. Quem quiser participar, né, tem que entrar no grupo. Tem um grupo Google, do Google, né, que é chamado IAG Nanosat, né? Tem que solicitar admissão no grupo e pode mandar um e-mail. Eu não sei se você já pode fazer isso antes ou depois. Isso aí quem está fazendo isso é o professor Roberto Costa, que alguns de vocês devem conhecer, o Roberto Costa. Ele é que sabe direito como é que faz isso. Mas, em todo caso, tentem fazer isso aqui, quem se interessar, comunica aí a quem se interessar. E tem que ter uma ficha, essa ficha de informações ainda não está pronta, né? Então, pode ser feito, nada pode ser feito antes da semana que vem, mas enfim, tem que enviar um histórico escolar com essa ficha preenchida, com o que vocês gostariam de fazer, que tipo de atividade vocês gostariam de ter no satélite e tal. Então, é essencialmente isso. Várias dúvidas, todas elas, perguntem que eu não sei se eu posso responder a todas, mas vamos lá. Ok? Obrigado a vocês. Perguntas? Os organizadores têm que fazer pergunta por obrigação. Né? Pelo menos uma. Tenho uma pergunta sobre como vai ser o sustentamento econômico, de onde vem que pergunta os fundos? Difícil essa sua, viu? Essa eu não gostaria de... A gente não sabe ainda, mas provavelmente vai ser vou pedir a FAPESP. Porque nesse momento o suporte federal está muito difícil, né? E no estado um pouco mais fácil, certamente. Mas, digamos, o fato de dividirmos com a Politécnica e a Mauá melhora, facilita as coisas, né? Então vai ficar mais barato por isso já. Mas o lançamento custa 80 mil dólares, pelo menos. Então, por exemplo, precisa pedir isso. Perguntas? Alguém? Bom, vamos lá. Uma pergunta um pouco mais técnica. O senhor sabe como é que como que funciona o apontamento? É um giroscópio, a estabilidade do
do satélite, como que é? Tem várias maneiras de fazer isso, sabe? Uma delas é usar o campo magnético, como eu disse. O campo magnético da Terra é fraco, né? Dá de um Gauss bipolar, mas os satélites grandes já utilizam, né? Ele é suficiente para poder... Se instala um sensor, um magnetômetro dentro do satélite que é sensível, e você usa o campo para evitar as grandes deflexões, sabe? Além disso, você tem várias técnicas, né? Além disso, você tem que usar rodas de reação, giroscópios, que hoje puderam ser miniaturizados, né? E tem outro processo agora que inventaram recentemente, que é você usa o giroscópio, faz a primeira imagem, e depois você congela a imagem, ilumina um cristal com essa imagem e ele é eletrificado por causa dos fótons da imagem, e depois você utiliza a resposta do cristal para segurar a imagem no lugar. É um negócio extremamente inteligente que foi feito 2 anos atrás e está sendo usado, muito usado ainda nos satélites. Mas eu não sei mais do que isso, infelizmente. Deixa... Meses. A razão é... Bom, a órbita é baixa, né? 400 quilômetros no máximo. Isso significa que vai ter uma força de dragagem, né? De frenagem grande. Ele vai cair rapidamente. Além disso, é muito caro manter o satélite lá em cima, em termos de... A quantidade de dados é muito grande, o tempo todo chegando dados, tem que ter um centro de pesquisa. Em geral, uma estação de recepção, o satélite é desativado muitas vezes porque a estação vai ter que fazer outra coisa, outro satélite. Mas é meses, tipicamente. Fazer só uma pergunta. Você comentou, tem muitos satélites sendo lançados. Bom, eles acabam caindo em algum momento, mas eu queria saber, assim, existe alguma preocupação com colisão? Não tem esse... Ou ainda está completamente livre? E se tem regras de órbitas? Colisão na Terra ou... Não, colisão entre objetos. Olha, existe um comitê internacional chamado COSPAR, que é um comitê para atividades espaciais. É um negócio que nem pertence à ONU, mas todos os países assinaram e todo mundo obedece. Esse COSPAR. Esse COSPAR cuida, por exemplo, de não contaminar Marte com bactéria terrestre, ou a Lua, numa missão espacial, e também fica tentando mais ou menos disciplinar essa confusão de satélites voando em torno da Terra. É uma confusão danada. Você pode imaginar que o parafuso em órbita é algo mortal, né? Mortal para o ser humano, se tiver um astronauta, ou mesmo para um satélite. É um bólido, né? Uma bala de revólver muito... Se aquilo acertar um satélite, acaba com o satélite, provavelmente. Então isso é muito sério, esse negócio do lixo espacial. Eu não sei de detalhes a respeito, poderia obter para quem quisesse, mas é muito complicado, é muito sério e muito preocupante, né? De modo que esse número de nanosatélites que está crescendo tão rapidamente é preocupante. Como até agora eles estão em órbitas baixas, eles não estão interferindo muito com os satélites grandes, normais, que estão acima de 600 quilômetros em geral. Mas é um problema muito sério, muito complicado mesmo. Daqui a pouco vai começar a haver muitos choques e a densidade vai aumentar, né? O livre caminho médio, como se diz em física, diminui, né? Então, é complicado. O fato de que agora cair na Terra não é complicado. A maioria vai queimar, provavelmente, que são pequenos, na entrada, na reentrada, ou então os satélites grandes são jogados no mar, né? Em regiões não habitadas no mar. Todos os grandes satélites são derrubados. Nenhum pega fogo completamente. Então eles são derrubados em regiões inabitadas. Mais perguntas? Mais uma ela quer fazer, não? Eu só que tinha um caso recentemente de um satélite chinês que deveria ter caído no mar, mas eles perderam o controle. Pode acontecer, né?
Bom, tá bom então. Vamos agradecer ao professor mais uma vez. Obrigado. E semana que vem tem mais, hein? Não perca.